Queridos, com muita alegria, quero saudar ao senhor presidente, nosso pastor, esta coesa mesa na minha retaguarda, aos confessionais, à igreja. Saúdo a todos na paz do Senhor. Quero aproveitar que a igreja está de pé para ler o texto no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 13. Grande é Deus, Jeová. Capítulo 13, versículos 20 e 21. Diz o texto: novamente Jesus levanta a questão: a que assemelha o reino de Deus? É comparável ao trabalho do fermento, que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Amém? Quero estar sentados, por favor. Glorifica teu nome, Jesus. Queridos, quero agradecer a Deus pelo grande privilégio que Ele tem me concedido através do nosso pastor José Orisvaldo, a quem externo a minha gratidão juntamente com a sua muito digna esposa, doutora Edivânia, nossa irmã, com todo este ministério. Registro a minha gratidão ao meu pastor regional, pastor Arnóbio, sua muito digna esposa, irmã Antônia, que eles têm me criado, me ensinado a ser homem e a ser crente. E, obviamente, a todos os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores presidentes da minha retaguarda. Gostaria de citar nomes, mas pastor Dari, em seu nome, externo a todos os demais pastores presidentes, reverencio aos preletores que me antecederam e que virão depois. Que Deus vos abençoe, aos amigos também. Queridos, quero usar por base esse texto para falar-lhes sobre o tema, tendo em vista que Jesus está abordando alguns assuntos para o esclarecimento e, em algumas parábolas, ele usa esta passagem comum, pois ele está tratando de uma mulher que prepara um bolo, e o interessante é que ele assemelha o reino de Deus, que é o domínio absoluto no contexto do desenvolvimento humano e de todo o contexto celestial. E ele compara, ele diz que é comparável a uma mulher, uma coisa comum, que pegou 3 medidas de farinha, joga num bolo até que toda a massa foi levedada. Então eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre 3 necessidades da igreja do último tempo: um evangelho inegociável, um amor praticado e um poder demonstrado. Quando nós analisamos o desenvolver desta questão, primeira medida, obviamente, primeiro tempo, a formação. Se nós observarmos o capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 26, os irmãos percebam que a Bíblia está escrito: façamos o ser humano, façamos, plural. Há quem diga que nós precisamos de 3 referências para defender um pensamento, tendo em vista que em todas as versões que eu pesquisei está no plural, tanto João Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, também Dr. Thompson, como também NVI. Estou usando a versão do Rei Jaime, que segundo historiadores é a mais próxima do original. Pesquisei na Bíblia Peshitta, que é o mais original do aramaico, como também a versão, a linguagem de hoje, e diz: vamos fazer. Então, partindo do pressuposto do vamos, do pluralismo, dá-se a entender que houve uma discussão de ideias, partindo desse pressuposto. Ou seja, obviamente, como nós vamos formar o ser humano, como nós vamos formá-lo, tendo em vista que já havia uma decepção no contexto da criação e, obviamente, que as trevas predominaram sobre a terra. Então, com uma tempestade de ideia e questionamentos, nos façamos, partindo do pressuposto lógico, dá-se a entender que há discussão
Então, o Espírito diz, deixe que eu formo. Então, o Espírito vai dar a forma, porque Jó, no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, está escrito, o Espírito de Deus me formou. Então, ele desce, pega a terra, que veio das trevas, agora na luz, e ele vai formar, dar forma, como a primeira medida. Ele vai dar forma ao ser humano, irmã Samira, prazer revê-la, ao ser humano. E ele dará forma. Ele junta a terra e o ser humano está perfeito. Então, vem Deus. E o Espírito questiona, partindo do pressuposto do pluralismo. Então, o Espírito pergunta, Senhor, tu vai dar direito de escolha a ele? Sim. O Senhor vai dar livre-arbítrio a ele? Vou. Mas, questionamento, mas se não dá certo, se ele escolheu o lado errado, disse Deus, aí o Espírito Santo diz, então tu coloca a tua misericórdia nele, porque se ele errar, tu renova ela todo dia, porque se ele errar, o Senhor vai recuperando. Aí Deus vem, coloca o seu espírito e o homem se torna alma vivente. Mas se ele escolheu o lado errado, aí vem Jesus e diz, se ele errar e se perder, eu vou recuperá-lo para ti. Porque ele é feito para mim, porque foi feito tudo por ele. Então veja que aqui o homem recebe, o ser humano recebe forma. Inicia, Tonial, a primeira medida, o primeiro tempo. Então, quando nós observamos o discorrer da história, esta forma, porque a Bíblia, biblicamente falando, há dois tipos de fermento. O fermento do Espírito, que é a sua forma, e o fermento do engano, e da mentira, e de fazer o mal, que no Novo Testamento a gente conhece como o fermento dos fariseus. Então, quando nós analisamos, a primeira medida foi boa. A mulher, no contexto figurativo, lança a farinha, o fermento, e a massa pega forma. Quando nós observamos, o homem foi enganado pelo fermento do engano. Lúcifer vem e lança o fermento do engano. Então o homem escolhe o direito errado, mas ele foi formado com a misericórdia, e Deus não poderia desistir dele. Então a misericórdia vem, e Deus não o fulmina, Deus não desiste dele, e Deus vai esperando ele voltar à forma original, mas o fermento do mal prevalecia. Quando nós vamos para o capítulo 6 do Gênesis, versículo 3, chega o deformar da massa, a ponto que cheira mal as narinas de Deus. Aí Deus diz, o meu espírito, no original está escrito, o meu espírito não intercederá para sempre com o homem, e tira o espírito, só vai viver limitado. Então, o homem aqui, a primeira medida, a mulher engaveta de novo, porque o fermento agora é mau, e o homem torna-se, a massa não é mais perfeita. Então o tempo passa. Quando o tempo passa, Deus, pela misericórdia, restaura o homem, traz a mesma perspectiva de vida para o homem. Então vem o capítulo 12 do Gênesis. No capítulo 12 vamos encontrar a segunda medida, o segundo tempo da farinha, o segundo tempo que a massa deveria ser restaurada. Então os irmãos observam que no segundo tempo Deus vem, capítulo 12 do Gênesis, em ti tornarei bendita todas as famílias da terra. Então, a segunda medida vai entrar em ação. É o segundo tempo. Quando nós observamos o desenrolar, observem os irmãos. Êxodo, capítulo 12. A massa para informação. No segundo período, a massa, a segunda medida de fermento, foi lançada. Uma medida de farinha foi lançada. Capítulo 12 do Êxodo, vem Deus e vai tirar o povo. Vai dizer, a partir de hoje, este mês, o mês de Abib, será o primeiro mês para vós. O calendário de Israel é composto de 13 meses, justamente por conta deste mês. Por que Deus diz isso? Para evitar a mistura. A festa agora não podia ser do mês pagão. Então, esse vai ser o primeiro mês para vocês. Ou seja, vai ser diferente. Porque se o fermento, a medida de novo do fermento do engano viesse, então estragaria o projeto e o povo não entrava na terra prometida, como aconteceu. Então, a saída, a Páscoa, o segundo tempo, a segunda medida, ela é recheada. Celebração, pão,
sem fermento. É a saída, é a Páscoa, para tirar a mistura. Quando você vai para Levítico, capítulo 23, 16 e 17, vem a festa das primícias, o Pentecoste. Se você ler, Deus vai dizer que quando eles trouxessem todas as primícias, o Pentecoste teria que ser oferecido a Deus 2 pães, de cada pães 2 quilos, e tinha que ser fermentado, levedado com toda a massa. Significa que aquela festa do Pentecoste teria que ter a fermentação, a levedura do Espírito. Então Deus estava dizendo a Israel: eu vou encher vocês desse Espírito, eu vou dar a vocês o que foi perdido na primeira medida. Então Israel agora é o xodó de Deus. Então o desenvolver da segunda medida não foi boa, porque Israel recebeu também e deu lugar ao fermento do engano, desobedeceu a Deus. Agora imagina, Isaías 63, os irmãos vão ler ali uma defensoria de Israel. Quando nós vamos para o versículo 10, o 9 e o 10, diz Isaías: o Senhor Deus guiou vocês como criança o tempo todo, carregando vocês nos braços, mas vocês rejeitaram o Espírito Santo dele. Por isso, ele tornou-se inimigo de vocês e resolveu lutar contra vocês pessoalmente. Então, a segunda medida foi contaminada pelo quê? Pelo fermento do engano. Imagine agora o escândalo que foi quando Joel profetizou. Quando no meio do caos, quando Israel não deu valor, aí vem Joel e diz: escutem o que diz o Senhor Deus. Nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Vossos filhos, Israel achava que era o som direito dele, os vossos filhos e as vossas filhas, até mulher vai ser cheia também, vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos adolescentes, os vossos meninos vão ter visões, e até sobre o escravo e a escrava vou derramar do meu espírito. Passa-se o tempo, Israel não valoriza. Aí a mulher recolhe a segunda medida. Parecia estar perdido. Atos 2. Atos 2. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar. A mulher tira a medida de novo e joga. E o Espírito desceu. E agora toda a massa foi levedada pelo fermento do Espírito, de forma agora incorruptível. Queridos